Em 2016, o mundo foi surpreendido com as notícias de que hackers russos teriam interferido nas eleições presidenciais americanas. Recentemente, aqui no Brasil, hackers invadiram os celulares de várias autoridades e divulgaram supostas trocas de mensagens comprometedoras. Não existe segurança no mundo digital? Especialistas acreditam que existe sim, mas tudo depende da maneira como usamos as novas tecnologias. Em nossa conversa de hoje, vamos aprofundar o assunto com o advogado Cláudio de Jesus, presidente da Comissão de Direito Digital da OAB-BF. Bom, a gente pode começar exatamente por aí. Existe segurança no mundo digital? Como é que a gente pode trabalhar essa questão? Puxa vida, essa é uma pergunta muito difícil de responder, mas existe sim um pouco de segurança da tecnologia, do equipamento e do sistema, mas também o usuário tem que estar educado para ter um comportamento de segurança. Porque existem aquelas tecnologias que, de certa forma, criptografam as mensagens e de certa forma, eles tentam, né, criar essa segurança, né? Mas isso não é suficiente? Exatamente. Existem algumas empresas que nos fornecem aplicativos e esses aplicativos aparentemente nos dão serviços de graça. Mas quando você olha nos termos de uso daquele aplicativo, você autoriza que ele use a sua informação. Então, a partir daí, você pode dizer que não há segurança da sua informação porque você disponibilizou e autorizou a utilização daquela informação. Então, na verdade, nós estamos muito acostumados a simplificar a adesão a uma tecnologia, mas muitas vezes nós não temos, e é cultural, nós não vamos ficar lendo os termos de uso, mas muitos desses termos de uso nós autorizamos e às vezes essa autorização ela é necessária para a utilização, nós autorizamos o acesso à informação daquele aplicativo aos nossos conteúdos. Por exemplo, você abre um aplicativo de troca de mensagens, ele precisa ter acesso à sua agenda. Você tem um aplicativo, por exemplo, de transporte de pessoas, ele precisa que você dê acesso à sua localização. Então, existem informações que são intrínsecas da utilização, mas existem informações que são absolutamente desnecessárias a serem trocadas, porém, estão autorizadas naquele momento, assim, aceita os termos de uso e nós autorizamos automaticamente, sem sequer ler o que nós estamos liberando de informação para aquele conteúdo. Quer dizer, isso aí, de certa forma, facilita o trabalho dos hackers, ou seria um instrumento a mais que eles usam para o trabalho deles, digamos assim? Sim, vou dar um exemplo, um exemplo que se discute, não há provas ainda, mas o exemplo de que se discute, que você comentou na abertura, sobre a invasão de celulares e de informações de autoridades. Existe um grupo que diz que o celular foi invadido e existem pessoas que dizem que não, foram alguns executivos e ex-executivos do aplicativo que tinham acesso àquela informação e conseguiram, de repente, numa briga interna, numa cisão interna de sócios, conseguiram levar informações sensíveis e aí estão hackeando, estão vendendo e praticando aí crimes em relação a isso. Agora, de certa forma, bom, é o fato, né? Quer dizer, a pessoa teve seu celular, seu computador invadido de qualquer forma, teve suas informações até vendidas, né? Existem esses mecanismos mesmo, né? E a partir daí, o que é possível fazer, já não mais para se proteger, mas pelo menos para diminuir o estrago? Diminuir o estrago. A primeira coisa, toda vez que você for vítima de uma chantagem tecnológica, existem vários tipos de crimes, né? Vamos supor, você colocou o seu cartão de crédito no site malicioso, você teve informações invadidas e você de repente vê fotos íntimas, informações pessoais sendo divulgadas, ou alguém está lhe chantageando, alguém invadiu o seu computador e bloqueou os seus arquivos e fala, olha, eu estou criptografando os seus arquivos, se você me pagar tanto, eu desbloqueio os seus arquivos. Diante de qualquer situação de um crime ou de uma ofensa
procure a delegacia especializada na sua cidade. Hoje, em todos os estados da federação, nós temos delegacias especializadas em crimes cibernéticos e a Polícia Federal também tem um grande departamento de crimes cibernéticos. Então, a primeira atitude, procure os especialistas anticrimes. Não seja você que foi vítima de um crime, você que se provou vulnerável, não seja arrogante de você também querer, às vezes, apagar uma informação que é íntima. Vá à delegacia, porque eles estão absolutamente treinados, capacitados, acostumados a lidar com essas informações que nós chamamos de informações sensíveis. Então, eles vão ter toda a aptidão de fazer a contra-informação para impedir maior vazamento ou tentar localizar o mais rápido possível onde estão estes invasores. E um caso aí provado, né? Alguns hackers foram descobertos na invasão de telefones. Porque os golpes, eles vêm de todas as formas, né? Recentemente circulou nesses aplicativos de conversa, WhatsApp, essas coisas, uma espécie de propaganda, né? Seja coleguinha da turma da Mônica, né? Fotografe o cartão de crédito de sua mãe e nos envie e tal. Quer dizer, é muito fácil, digamos assim, criar esse tipo de mecanismo e atingir pessoas inocentes. Uma criança pegar um anúncio desse, né, facilmente cairia num golpe como esse, né? Quer dizer, tem uma forma de tentar debelar isso, esses tipos de golpes? Sim, sim. Na verdade, começa pela educação do usuário. Então, vamos, por exemplo, imaginar um pai que concedeu um celular ao filho e permitiu ao filho conversar via aplicativo de celular. Muitos desses aplicativos têm a possibilidade de você também abrir no computador. Então, como se trata de um filho menor, a sugestão aqui, uma das sugestões é migre a informação, a tela do seu celular para a tela do seu computador, no caso do WhatsApp, o WhatsApp Web. Então, você autoriza as informações do seu celular a migrarem para o seu computador. E na medida que o seu filho estiver conversando, você tem acesso à conversa do seu filho. Isso não é violação alguma à privacidade, porque são filhos menores. O responsável por toda e qualquer atividade dos filhos são os pais. Então, o pai pode permitir que o filho tenha acesso à tecnologia, mas aí ele tem uma outra janela tecnológica, que é a tela da conversa do seu filho. Isso seria uma modalidade de você controlar isso. Esse controle é fundamental, né? Inclusive no próprio computador da criança, né? No próprio tablet da criança, né? Agora, com relação aos adultos mesmo, né? Os adultos acabam caindo, sobretudo tem muito golpe aplicado em idosos, né? São frequentemente vítimas desses hackeamentos, né? Até por ele não saber lidar tanto com os mecanismos de defesa, né? Quer dizer, qual seria um tipo de prevenção que é possível criar-se para uma pessoa mais idosa? O tipo de prevenção que eu sugiro de uma pessoa mais idosa, primeiro que, óbvio, é uma tecnologia onde para o idoso é muito novo. O idoso tem que ter alguém que o acompanhe. O idoso tem que ter uma pessoa idônea, de confiança da família, para sempre acompanhar o idoso, sempre. Então, o idoso no Brasil, tendo em vista acesso fácil a crédito, o idoso tem crédito, tendo em vista a incapacidade que o idoso tem de resistência, a curiosidade ao novo, clique aqui, super promoção, e aí o idoso clica e coloca todas as informações dele. Há que se ter um cuidado familiar em relação ao idoso. Eu tenho em relação à minha mãe, por exemplo. Então, a minha mãe, eu e minha irmã sempre estamos tentando identificar, não querendo saber da vida privada dela, mas sempre orientando a pessoa mais velha para não clicar em qualquer promoção mirabolante, qualquer oferta fácil, principalmente, e somente entrar em sites que ela confia.
sites efetivamente confiáveis, né? E método de compra. Como que vou dar o exemplo para o idoso em realizar método de compra? Idoso não deve entregar o cartão de crédito diretamente ao site. Idoso, isso deveria ser, claro, cada um tem a liberdade, mas idoso só deveria comprar mediante o nome que se dá intermediadoras de compra. Ou seja, você não dá o seu número no seu site direto que está promovendo. Você clica no sistema de pagamento, existem vários, e lá nesse sistema de pagamento você já tem o seu cartão de crédito cadastrado, e quem vai validar a compra não é o site que você está comprando diretamente o produto, e sim a intermediadora de compra. Se houver algum problema, você consegue dar uma contraordem na intermediadora de compra, o que a gente chama de disputa ou de contestação da compra, né? E aí você está seguro. Mesmo que aquele produto ou serviço seja uma mentira ou a empresa não quer entregar, ela só quer os seus dados, você passou o prazo, não recebeu, a empresa que fez o anúncio não te responde, você vai no site da intermediadora de compra, clica naquela compra que você fez e ele vai falar, tem algum problema com a compra? Você fala, sim, não recebi. Né? E eles dão a contraordem e estornam o dinheiro para você. Então, acho que é uma dica para todos, mas principalmente para os mais como eu poderia dizer, mais ingênuos em relação à utilização dessas ferramentas. Os mais vulneráveis, né? Os mais vulneráveis. Essas questões. Agora, a questão da informação pessoal, né? Da informação até íntima, né? Como o caso dos procuradores que tiveram os celulares hackeados. Existem mecanismos tecnológicos de segurança, digamos assim, efetiva, né? Nessa questão dos celulares, por exemplo, os hackers? Sim, é possível ter algumas medidas de prevenção. Eu tento ter a discrição de não citar nomes das tecnologias, mas não sei, vou ter que acabar abrindo aqui, vou dar um exemplo do WhatsApp, que todo mundo usa no Brasil. E o WhatsApp, ele tem um mecanismo de abertura em 2 etapas. Todos os aparelhos têm essa possibilidade. O que são 2 etapas? Tempos em tempos, o WhatsApp vai te pedir uma senha. Se você sair de um aparelho, comprar um novo aparelho e migrar a sua informação para o novo aparelho, o seu novo aparelho só vai funcionar se você digitar uma senha que você mesmo programou no aparelho anterior. Significa que se alguém clonar o seu WhatsApp no aparelho dele, o WhatsApp vai exigir uma senha. Então, essa técnica de verificação em 2 etapas do WhatsApp é uma boa técnica. Uma outra técnica, que foi o caso do Telegram, que houve a invasão do Telegram. As pessoas não sabem utilizar as tecnologias. O Telegram, ele tem uma conversa anônima, autodestrutiva. Então, pessoas que estão aqui, nós estamos na TV Senado, nós estamos no Senado, pessoas que têm conversas que são conversas fechadas, não são ilegais, mas elas são conversas estratégicas, conversas íntimas e pessoais, que você tem medo de vazar, você pode perder o aparelho ou alguém invadir de alguma forma, você pode estabelecer na conversa o tempo de autodestruição, né? Em 5 segundos a conversa será destruída. Então você consegue elaborar uma conversa, entabular todas as suas questões com a outra pessoa e automaticamente aquelas mensagens vêm a ser destruídas. Quem iniciou a conversa é que estabelece o tempo da destruição. Então, eu tenho conversas, por exemplo, que são pessoais com os meus clientes. E são conversas muito estratégicas para as causas deles. E se aquela conversa, por exemplo, vier a ser divulgada, ele vai ter problema com aquilo. Então, são clientes que nós vemos aí que são objetos de busca e apreensão. Todo mundo busca apreensão e pega o celular e ali não querem encontrar uma informação, mas a informação está lá. Então, eu sugiro que as pessoas elas entrem em aplicativos, conversas extremamente delicadas, eles coloquem no sistema de autodestruição. As pessoas não fazem isso. Quando eu abro uma conversa com o cliente de autodestruição, eles ficam, mas eu não sabia. Eu falei, mas você deveria ser o cara
que deveria saber, não sou eu, porque eu não tenho nada a preservar, mas você tem algo a preservar. Então, você que deveria. E aí é a falta da educação do usuário. E existem outros aplicativos que estão sendo testados no mercado, que a própria empresa ela tem o certificado homologado que ela não tem acesso à sua informação. Eu posso dizer e afirmar que o Telegram tem, os donos do Telegram conseguem ver a sua conversa e os donos do WhatsApp conseguem ver a sua conversa. Nós autorizamos isso quando aceitamos os termos. Então, de acordo com a sua conversa, eles sabem qual é a sua intenção, eles sabem o que você gosta ou não gosta de fazer, quais são as palavras que você mais usa ou menos usa, ou não gosta ou gosta. Então, isso é a era da informação e quem tem informação tem poder. Existem aplicativos que estão sendo lançados que visam exatamente a não ter acesso, e o aplicativo ele é dotado de tecnologia que o acesso fica limitado aos usuários. Então, o acesso ele não circula pelos computadores e não fica na central de computador do dono do aplicativo. Então, essa é uma outra técnica, e essa técnica visa superar os aplicativos que estão aí fazendo sucesso, exatamente por essa questão de vazamento de informações sensíveis. Então, essa é uma boa prática de buscar aplicativos que vedam ao dono do aplicativo o acesso à sua informação. E essa a informação sempre foi poder, né? Então, isso é um poder muito grande. Agora, vítima disso, né? Quer dizer, a pessoa, de certa forma, por descuido ou não, terminou sendo vítima dessas invasões. Que mecanismos legais existem para que ele, de certa forma, se proteja, né? Primeiro, ela tem que fazer a prova, ela tem que, se ela recebeu mensagens ameaçadoras, ou eu tenho as suas informações, ou se ela viu circular aquelas informações, ela tem que, ou alguém, por exemplo, clonou o seu WhatsApp e está pedindo empréstimo, né? Está pedindo empréstimo aos familiares. A primeira informação é você divulgar em todas as suas redes sociais, passar mensagens. Se você não consegue mais passar mensagem para as pessoas pelo seu aparelho, porque às vezes houve um sequestro do seu aplicativo e o seu aplicativo não está sendo usado mais por você e sim por outra pessoa e você não tem mais acesso, porque ele mudou a senha, mudou tudo, você utilizar da sua rede de informações e adquirir uma nova linha, entrar nos grupos e falar, amigos, não acatem nenhum pedido que venha o meu nome sobre empréstimo ou algum tipo de dificuldade. Publique nas redes sociais que você foi clonado pelo aplicativo tal e peçam para as pessoas do seu relacionamento também compartilhar, né? Eles devem compartilhar essa informação por modo de solidariedade aí a esse crime que a pessoa foi vitimizada. Então, é gerar primeiro a contra-informação. Então, se está gerando uma informação que lhe é prejudicial. Esse é um caso, por exemplo, de fotos íntimas, vídeos íntimos, né? Não sei se as pessoas sabem disso. A invasão de celular e a captação de fotos, de arquivos íntimos é crime. Todo mundo sabe disso. O que as pessoas não sabem é que compartilhar isso também é. E é muito comum circular em grupos e umas pessoas passam para outras a vida íntima de terceiro que foi invadido. E isso é crime. Então você está sendo parceiro do hacker que invadiu. O hacker, quando ele invade e quer uma informação íntima e divulga, é isso que ele quer. O que o legislativo fez? Ele criminalizou essa conduta. Mas criminalizou também, aí não faria sentido não criminalizar, criminalizou também aquele que espalha. Então, o culpado por espalhar não é o hacker. O culpado por espalhar é quem recebe do hacker e, a partir daí, gera o impulso daquela informação. Então, e aí, vou ser bem honesto, existem artistas que eles processam simplesmente 50, 60, 100 pessoas que eles conseguem provar o compartilhamento daquela informação. Então, fique muito atento a isso, porque às vezes nós não conhecemos uma pessoa que foi processada por compartilhar fotos íntimas
que não lhe cabiam. Mas existe sim, o judiciário tem várias ações, várias questões de pessoas famosas, pessoas públicas, e que como atitude de contra-informação, como atitude de desestímulo, processam tantas quantas pessoas compartilharam aquela informação. Como que eles compartilharam? Foi feito uma fake news pelo Facebook, e as pessoas divulgaram e compartilharam aquele fake news sem reconhecer a fonte, sem saber se a fonte é verdadeira. Então as pessoas recebem informação, aquela notícia é uma notícia bombástica, interessante, e a pessoa olha e compartilha. É possível, pelos mecanismos do Facebook, você localizar todas as pessoas que compartilharam aquela informação. Então, com apenas um clique, você tem a relação de todos os perfis que compartilharam aquela informação, e aí, de mão de todos os perfis, você tem aí a possibilidade de pedir dano moral para cada um que divulgou. Então, como uma medida de cultura positiva, de boa educação, não compartilhe uma informação que você não tenha acesso à veracidade daquela fonte, para não causar injustiça e também para não ser vítima de uma sentença, processo, de um processo, né? Exatamente. E esses processos têm sido efetivos, quer dizer, porque há sempre uma desconfiança de que a justiça, além de morosa, ela às vezes não é muito eficiente nesse sentido. Mas há a resposta a esses processos tem sido satisfatória, pelo menos? Sim, tem sido satisfatória, porque é um artigo muito simples do Código Civil. Aquele que causa dano moral ao outro, ele tem que responder. É mais ou menos isso. Então, é um caso muito comum que as pessoas fazem do Serasa. O Serasa negativa uma pessoa indevidamente. Quem negativou indevidamente responde por dano moral. Isso é matéria até simulada pelos tribunais. Então, a mesma informação errada que o Serasa divulgou sobre o seu crédito, e com base nisso você tem acesso à justiça e pleitear dano moral, a mesma situação é quando você negativa a pessoa nas redes sociais. É porque nós fazemos isso com muita tranquilidade, a gente faz isso com um clique. Mas o fato é exatamente análogo, é exatamente semelhante. Você propaga uma informação mentirosa, denegrindo a imagem de uma pessoa. Isso já é o suficiente, e você não tem acesso à veracidade, né? Principalmente se for informação íntima, aí é mais prejudicial ainda. E principalmente se essa informação, uma vez veiculada por você, causou prejuízo real à pessoa. Então, existem escalas de prejuízos, e toda vez que você for divulgar uma informação, seja, de repente, eu acho que vale a pena ser nobre na divulgação, né? Seja você o espelho daquilo que você publica. Então, se você pensa, é uma pessoa que compartilha informação, compartilhe informações dignas, informações úteis. Se for para divulgar informações de fofoca, saiba que você está vulnerando alguém, mas você também está vulnerável em relação a esta pessoa que você está gerando uma informação negativa. Tentando denegrir, né? Tentando denegrir. Tentando não, né? Denegrir? Ela denegriu, exatamente. Enfim, cautela é sempre boa nessa parafernália tecnológica que a gente vive. Verdade. Né? Muito obrigado pela sua participação aqui no Cidadania. Foi uma conversa boa e que a gente teria assunto para outras e outras entrevistas, né? Eu que agradeço. A OAB e a Comissão de Direito Digital está sempre à disposição. Foi uma satisfação estar aqui. Muito obrigado. Para rever essa e outras entrevistas, acesse a página da TV Senado na internet, senado.leg.br/TV. Inscreva-se em nosso canal no YouTube. Para fazer algum comentário, crítica ou sugestão, telefone para 0800 61 2211. É de graça. Obrigado pela sua atenção e até o próximo Cidadania.